Mais um apontamento para os professores de escola dominical. Agora o slide 20. Eu coloquei duas perguntas aí que surgem devido a essas explicações que eu fiz agora. É bem interessante, que foi uma colaboração do meu irmão Jonas Valenço. As perguntas são as seguintes: Israel ainda é o povo de Deus? E Israel ainda é o povo escolhido? Bom, a resposta para essas perguntas, elas são um pouquinho diferentes. Então, em primeiro lugar, Israel ainda é o povo de Deus? Não, porque Israel está desviado. Porque Israel hoje, ele é um galho cortado da oliveira. Então Israel, ele não tem vida espiritual, já que ele foi cortado da árvore. E a árvore é que alimenta os galhos, né? Então eles foram cortados. Eles não têm vida espiritual. Eles estão desviados. Israel, que bom, nunca mais a idolatria entrou em Israel, desde o cativeiro babilônico. Mas hoje, até espiritismo existe em Israel. A Cabala é uma forma de espiritismo. Um dos fundadores da Cabala, né, o rabino Akiba, ele disse que Deus havia dado-lhe uma permissão especial para ele consultar os mortos. Isso é espiritismo, isso faz parte da Cabala, né? Isso está errado. Então hoje Israel não é o povo de Deus. O povo de Deus hoje é a igreja. Eu ainda vou chegar na resposta final, que fala o significado dessa unidade, que era o mistério de Deus que foi revelado aos apóstolos e profetas. Mas antes vamos responder a segunda pergunta: Israel ainda é o povo escolhido? Bom, eu diria que Israel ainda é um povo escolhido, né? Porque hoje Israel não é o povo de Deus, mas Deus não os abandonou totalmente. O próprio capítulo 11 de Romanos, em que o apóstolo Paulo diz que eles foram cortados, o apóstolo Paulo diz que eles não foram rejeitados totalmente, ou seja, vai haver um momento em que Israel vai se converter e que por fim todo Israel será salvo. E o apóstolo Paulo diz que esse momento será glorioso, porque ele diz: se a queda deles foi uma bênção para os gentios, imagine o momento em que eles estiverem de novo, né, ligados à seiva da oliveira. Então Israel ainda é o povo escolhido. Escolhido para quê? Tá bom? Escolhido para implantar aqui na terra algo que a igreja não faz. A igreja, ela dirige aqui na terra o mundo religioso de Deus. Jesus Cristo diz: o reino de Deus está entre vós, ou seja, ele está espiritualmente entre nós. Então a igreja cuida desse reino espiritual, tá bom? Essa é a melhor definição. A igreja cuida do reino espiritual de Deus. Hoje, durante o milênio, quando Israel se converter, no fim da grande tribulação, após uma grande perseguição do anticristo, durante o milênio, Israel será o responsável pela implantação do reino de Deus de forma física aqui na terra. Uma nação convertida, servindo a Jesus Cristo, servindo a Deus aqui na terra. E aí, então, eles serão a testemunha para os gentios, que eles não foram durante todo esse período, desde Abraão até Jesus. E até os dias de hoje também. Eles não foram esse testemunho, tá ok? Então Israel, durante o milênio, eles estarão convertidos e aí eles serão de novo o povo de Deus na terra. Então, durante o milênio, a resposta para a pergunta número 1 é sim, tá bom? Só que vamos lembrar também o seguinte: durante o milênio, a igreja ainda estará no estado superior a Israel. Por quê? Porque durante o milênio a igreja já foi arrebatada. Ela já está em corpos incorruptíveis, em corpos eternos, enquanto Israel continua em corpos físicos, tá bom? Corpos mortais, corpos corruptíveis. Só no fim do milênio que ocorre o juízo final, e aí Israel recebe o corpo incorruptível, o corpo eterno, e aí sim esse mistério da unidade vai se cumprir. Ou seja, o mistério da unidade, né, que seria os gentios e Israel representarem Deus aqui na terra, era para ter se cumprido quando Jesus veio. Como eles rejeitaram, isso na verdade, essa unidade final só vai se cumprir lá no final do milênio, no juízo final.